O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos ainda no início deste tempo quaresmal. E é importante nós compreendermos que a quaresma é um tempo de sobriedade. Tempo de sermos sóbrios. No pensar, no falar e no agir. Sobriedade de pensamento, sobriedade na comunicação, na fala, cuidado com os excessos, com os palavrões, não é? Com a gritaria, com tudo aquilo que sai de dentro da nossa boca. Cuidado no agir. Ontem nós ouvimos aqui a palavra de Deus que nos dizia que nós somos embaixadores de Cristo, representantes dele, ou seja, aonde nós passarmos, que nós possamos levar o nome de Jesus. Nós representamos Jesus Cristo. E que neste tempo quaresmal, nós possamos viver tudo isso com muita fidelidade. Esta sobriedade no pensar, no falar e principalmente no agir. Eu me lembro quando era criança, morávamos no sítio, distantes da cidade, e as crianças se juntavam com os vizinhos e fazíamos bastante bagunça. Não obedecíamos tanto os pais, e eu me lembro que minha mãe dizia: deixa passar a quaresma para você ver. Porque na quaresma ninguém apanhava. Então a gente abusava. Mas quando nós fomos crescendo, aí sim também foi crescendo a compreensão daquilo. Por quê? Na quaresma os nossos pais eram diferentes. Porque na quaresma não se ouvia música alta. Porque nossos pais nos educavam a isso. Porque a quaresma é justamente este tempo de sobriedade das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Quaresma é tempo de partirmos para o deserto com nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo, amados, de experimentarmos novamente as tentações dentro do nosso corpo, da nossa carne, dentro dos nossos pensamentos. Quaresma é tempo de travarmos uma batalha espiritual. Sim, é um tempo de muitas provações, não é? É um tempo de muitas batalhas, de muitas guerras, de muita tentação. Nem Jesus, que era Deus, nem Jesus, que é o Senhor, nem Jesus, que é Deus, Deus de Deus, luz da luz, foi privado das tentações. Nós também não seremos. Que neste deserto nós possamos ter esta certeza de que a batalha será verdadeiramente grande, de que a batalha será verdadeiramente selvagem, porque o nosso inimigo, Satanás, é astuto, e ele vai usar de situações, de coisas, e se ele não conseguir te levar ao pecado pela sua própria fraqueza, ele vai colocar pessoas no seu caminho, para tentar te levar ao pecado, para te desviar
da sua rota de conversão, do seu caminho de santidade. O inimigo é astuto. Por isso nós precisamos muito da presença de Deus em nossa vida, diante de todos os nossos propósitos quaresmais. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado, que possamos dar a Ele este espaço de caminhar conosco nesses 40 dias, aonde nos preparamos para a Páscoa da ressurreição. Tempo de conversão, assim como o Evangelho de ontem nos chamava, através da oração, da prática do jejum, da penitência, da confissão, do sacramento da confissão e também da prática da caridade. Deus nos chama a isso, queridos irmãos, queridas irmãs. Deus quer que vivamos este período com fidelidade diante das nossas penitências. Eu já escolhi as minhas. Você já escolheu a sua penitência? Qual será a sua penitência nesse tempo quaresmal? Ontem nós nos privamos da carne, ontem nós nos alimentamos de maneira mais sóbria ainda, olha só, a sobriedade. E Deus nos chama a uma penitência. Mas é bom que você escolha. O que é que te escraviza? Talvez seja o smartphone, a internet. Qual é a sua dependência? Da bebida? Do cigarro? Do café? Tem gente que não vive sem, não é? Dos seus remédios, das suas drogas. Deus quer a nossa libertação. Apresentemos a Ele a nossa penitência para que nós possamos nos preparar bem e assim celebrarmos preparados a Páscoa da ressurreição. Na primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, somos colocados ali diante do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20, diante da palavra de Deus, que nos apresenta dois caminhos, simples assim. O primeiro caminho, da vida e da felicidade. O segundo caminho, da morte e da desgraça. Que caminho nós queremos seguir? Racionalmente falando, todos nós vamos optar pelo primeiro caminho, não é? Da vida e da felicidade. Então o Senhor nos diz: guarda os meus mandamentos, guarda os meus preceitos, guarda as minhas leis. Tudo isso, aquilo que Jesus nos dizia no Evangelho. Eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas eu vim dar cumprimento a tudo isso. E aquele que vive o mandamento do amor a Deus, aquele que vive o amor ao próximo e ao seu semelhante, este vive a vontade de Deus, a divina vontade de Deus, dentro da sua vida, dentro da sua caminhada de fé. Mais uma vez o Senhor nos dá a liberdade de escolher que caminho nós queremos para a nossa vida. Qual é o caminho que você quer seguir nesta quaresma? De fidelidade, de vida? Ou de infidelidade, de desgraça, de maldição? Sejamos inteligentes e mais do que isso, que tenhamos força, disposição e coragem para guardar os mandamentos da lei de Deus, especialmente agora, neste tempo favorável, neste tempo em que o Senhor nos chama à nossa conversão. No Evangelho, queridos irmãos e irmãs, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25, mais uma vez Jesus fala a respeito da sua missão. Ele não veio ao mundo apenas para anunciar o reino de Deus. É fato, isso também faz parte da missão de Jesus. E cada vez que Jesus realiza uma cura, um milagre, uma libertação, um exorcismo, Jesus anuncia o reino do Pai. Um lugar sem dor, sem enfermidades, um lugar sem cegueira, sem surdez, sem mudez, um lugar sem a presença do espírito demoníaco, um lugar de santidade, o reino dos céus. Cada cura que Jesus realiza, Ele manifesta o reino de Deus aqui no meio de nós. Suas palavras, suas ações. Mas o segundo aspecto da missão de Jesus é justamente este que nós encontramos na primeira parte do Evangelho de hoje. Jesus anuncia mais uma vez o mistério pascal. E Ele diz: é preciso que o Filho do Homem seja entregue aos homens.
É preciso que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado. O Filho do Homem deve ser morto. Ele vai morrer. Mas o mistério pascal tem a sua plenitude na ressurreição de Jesus. E depois, na sua ascensão ao céu. Esta é a missão de Jesus. Não apenas anunciar o reino de Deus, o reino do Pai, um reino de amor, de santidade, mas também realizar a redenção de toda a humanidade diante do seu próprio pecado, do pecado desta humanidade, do pecado de Adão, do pecado de Eva. Jesus Cristo nos é apresentado por São Lucas hoje no Evangelho como Cristo Redentor, aquele que veio para a nossa redenção. Ele é o Cordeiro de Deus, amados, aquele que tira o pecado do mundo pela sua vida, pelo seu sangue derramado, realizando a profecia de Isaías lá no Antigo Testamento. Não abriu a boca. Não abriu a boca. Diante dele não havia mais beleza, não havia mais aparência que atraísse os nossos olhares. Maltratado, merecedor de todas as misérias, homem das dores, diante dele se vira o rosto. É o Cristo crucificado, que veio ao mundo, é o Senhor Jesus, que veio nos entregar a salvação a partir do derramamento do seu próprio sangue. E como Jesus foi humilhado, não? Muitas vezes a gente pede: Senhor, afasta de mim, eu não quero ser humilhado. Mas o Papa Francisco recentemente disse: para que possamos viver a humildade, nós devemos pedir a Deus o quê? Humilhações. Quem é que pede humilhação na sua oração? Quase ninguém, não é verdade? Mas que para que possamos exercer a humildade dentro da nossa vida, é preciso sim que passemos por humilhações. E vejam só o que aconteceu com Jesus. Quantas humilhações! Ele que veio ao mundo para nos servir. Ele que é o Cristo Rei, mas que vem ao mundo como servo de todos, para salvar a todos. Jesus Cristo, ele anuncia aos seus discípulos o mistério pascal. E nós vimos recentemente na narrativa deste mesmo evangelho, desta mesma perícope, que os discípulos não compreendiam as palavras de Jesus. Como assim? Os judeus esperavam um Messias rei, um Messias guerreiro que viesse montado num cavalo de guerra, e o que recebem é um Cristo manso, humilde, que entra em Jerusalém no domingo de Ramos montado num jumentinho. E a misericórdia de Deus é a simplicidade, não quebra uma cana rachada. Esse é o nosso Deus, que vem com humildade e nos chama a vivermos esta quaresma, este tempo forte de conversão, com este mesmo exemplo de humildade, de sobriedade e também de paz. Na segunda parte do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos fala claramente: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois, sim, me siga. Por quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, diz o Senhor, este vai salvá-la verdadeiramente. Que esta quaresma seja tempo disso, de seguirmos a Jesus, de tomarmos as nossas cruzes com coragem, com fé e de seguirmos adiante, porque nós sabemos que a porta é estreita. Não tenha medo, confie no Senhor. Seja fiel nos seus exercícios quaresmais, na perscrutação da palavra de Deus, na sua penitência, no seu jejum, na sua oração. Siga a Jesus, renuncie a si mesmo, às vontades da própria carne, para que nós possamos estar preparados não apenas para a Páscoa no mês seguinte, mas que possamos nos preparar para a vida eterna, para estarmos diante de Deus. E eu finalizo esta reflexão com um pensamento de Santa Teresinha de Lisieux, do Menino Jesus, que dizia: guardar a palavra de Jesus, eis a única condição de nossa felicidade. Guardar a palavra de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.